Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS e eu quero falar hoje aqui sobre a ideia de mudar a cabeça do desenvolvedor para a cabeça de dono, porque eu passei por isso também, a ideia da gente, como desenvolvedor de software, a gente tem uma linha de raciocínio que a gente tem que mudar quando a gente começa a ser dono, empreendedor, né? Dono de uma empresa de software como serviço. A gente tem que mudar algumas coisas, algumas chaves. Isso é importante para a empresa dar dinheiro, para a empresa crescer. E eu fiz um rascunho aqui do que eu quero falar, mas muito do que eu vou falar aqui vai ser meio de improviso, porque eu não planejei tudo aqui o que eu tenho para falar. Então, se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo, comenta o vídeo, tá? Isso me ajuda bastante para saber se vocês estão gostando. Às vezes eu faço um vídeo aqui, dá bastante visualização e muito pouco comentário, daí eu não entendi. Gostaram, não gostaram, o que, que aconteceu? Então, eu gostaria que vocês, se possível, deixem um comentário aqui, concorda, discorda, né? Me fala o que tu está pensando sobre esse vídeo que tu está assistindo. Tem muita gente que assiste aqui todo dia, é bem assíduo e nunca fala absolutamente nada. Tá? Então, vamos falar a primeira coisa sobre a cabeça de dono em relação à cabeça de programador. Tá? O ponto ali inicial, né, que o programador sempre pensa no código e ele quer que seja perfeito o código, né? Ele pensa em construir alguma coisa. Normalmente quem desenvolve é o cara do produto, ele quer construir alguma coisa. Esses tempos eu estava falando com um dos programadores aqui que acontece de eu desenvolver um software e ficar olhando na tela, só admirando ali, ó, o que eu fiz aqui, ó. Eu mostrando para mim mesmo, né? E se possível eu mostro para alguém que não está nem aí pelo que eu fiz. E a gente tem aquele prazer de ter construído alguma coisa. Isso é normal de um desenvolvedor. Quem escolhe esse tipo de profissão, a não ser que seja aquele cara que ele vai para lá de programação porque ouviu falar que dá dinheiro. Mas quem tem vocação para desenvolver, para criar produtos, tem esse prazer em construir alguma coisa e ver aquilo que ele construiu, né, funcionando. A gente tem isso. Só que como dono de uma empresa, a gente tem que mudar um pouco isso e não pensar só na construção, a gente tem que pensar na ideia de servir. Esses tempos até eu estava vendo alguém da bolha dev ali, na bolha de desenvolvedores do Twitter, falou sobre a ideia de servir, não lembro quem foi, e eu concordo muito e me inspirou a falar sobre isso, né? A gente, como dono de uma empresa de software como serviço, ou como empreendedor em geral, a gente tem que pensar na ideia de servir aos outros. Inclusive, tem muita gente que vem falar para mim, cara, eu estou sem ideia, eu não tenho ideia do que fazer. E, de repente, mudar o foco de que produto eu vou criar para ganhar dinheiro, não que tu não deva querer ganhar dinheiro, mas pensar da seguinte maneira, como que eu vou servir bem alguém, né? Que eu vou construir algo tão bom que vai ajudar a resolver a dor de alguém. E essa parte de servir é importante, né? Essa parte de... Porque, se tu parar para pensar, tem um pouco de egoísmo ali nosso na hora de desenvolver, porque a gente quer fazer algo do nosso jeito e, cara, aquele cliente ele vai incomodar porque ele quer diferente do que eu imaginei, né? E o certo, a gente está fazendo algo para alguém. Então, a gente tem que prestar atenção no que essa outra pessoa quer realmente. E não que a gente não possa ter a nossa própria visão. Eu queria desse jeito aqui, eu tenho uma visão um pouco diferente, que eu acho que vai ajudar muito. Mas sempre com o pensamento de, eu quero servir bem essa pessoa. Inclusive, sempre tem, pensando por esse lado de servir, sempre tem essa briga né, na internet ali de política e... Essa briga de política, normalmente as pessoas veem o empresário como alguém malvadão que só pensa em dinheiro. Mas pensa bem, os empresários, os grandes empresários, todo mundo que está realmente ganhando dinheiro, a não ser que tenha conluio com o governo e tenha algum tipo de monopólio, mas se ele não tem um monopólio, normalmente não, sempre ele está de alguma maneira servindo as pessoas. Pensa no Bill Gates. O Bill Gates lá, bilionário, queira ou não, ele e a empresa dele criaram o pacote Office, que ajuda um monte de gente. Então foi criado riqueza pro Bill Gates,
Mas, ao mesmo tempo, digamos, se ele ganhasse 1 bilhão, tá? Sei lá quantos bilhões, ele ganhou muito mais que isso, né? Ele ganhou 1 bilhão, no meu exemplo aqui, por causa do pacote Office. Mas ele gerou muito, 10, 20, 30 vezes mais valor para as empresas, para todo mundo. Se tivesse uma maneira de somar o dinheiro que foi gerado através do pacote Office, não tem nem como mensurar. Então, se foi ganho chegou 1 bilhão no bolso dele, foi gerado ao todo 30, 40 bilhões pro mundo, né? Só por quê? Porque ele serviu, ele fez um produto que as pessoas gostam, um produto que resolve o problema. Até eu vi um meme sobre o Excel, né, que era uma pilha de coisas assim, e o Excel lá embaixo segurando tudo. Ou seja, todo o sistema financeiro do mundo está apoiado no Excel porque muita empresa usa planilhas de Excel para resolver seus problemas financeiros, para calcular as coisas. Então, por mais que a pessoa esteja ganhando muito dinheiro, ela está ganhando muito dinheiro porque ela está servindo. Então, esse é o pensamento. Tu quer ter ideias para o teu software, para criar um software? Olha em volta, pensa como que eu vou servir melhor as pessoas e, a partir disso, né, isso já é a ideia de pensamento de dono. Então, o próximo ponto aqui, codificar não é necessariamente servir, tá? Porque a gente está escrevendo um código, a gente gosta de escrever o código, resolver o bug, tá? Mas a gente tem que, de alguma maneira, tentar pensar no cliente e não só em codar. E daí o programador, é algo que eu sempre falo aqui, o programador sabe programar e todo problema ele quer resolver com programação. E não, nem sempre assim. Próximo ponto aqui, em relação a ter cabeça de dono, teria a ver com risco e tempo, tá? Como programador, a gente tende a tentar pensar em tudo e quer resolver tudo e quer, de alguma maneira, evitar problemas, né? Problemas de escalabilidade, problemas de o usuário vai usar o software de uma maneira diferente, então a gente tem que pensar como que o usuário vai usar aquele software para não dar problemas, qual é o melhor banco de dados, como que eu vou armazenar esse banco de dados, será que eu vou usar um banco, no SaaS tem esse dilema sempre, né? Um banco de dados por cliente ou um banco de dados geral para todos os clientes. Eu estou sempre pensando em tudo isso, tem que medir o impacto disso, a decisão técnica que eu fizer aqui, como que isso vai impactar em toda a empresa, né? Em todo o software, em toda a escalabilidade do software. O programador pensa assim, e eu acho que isso também é uma vantagem pensar assim, né? Porque a gente olha em volta e vê, cara, isso aqui pode dar problema, isso aqui pode dar problema. Mas, como dono, a gente vai ter que se arriscar, tá? Então, não vai ter como fazer tudo perfeito como a gente imagina, né? O que tu fizer agora, tu vai ter que pensar de alguma maneira, eu vou ter que arriscar, vou ter que colocar o pé na água ali sem saber se tem um jacaré ali na água. A gente vai ter que fazer, como empreendedor, a gente vai ter que fazer, vai ter que tomar riscos e faz parte da vida, tomar riscos, mesmo sem saber absolutamente tudo. Tu não sabe se teu software vai vender, se as pessoas vão gostar, mas mesmo assim, tu vai ter que fazer o software, dar a cara a tapa, testar, né, o mercado para ver se as pessoas realmente têm interesse naquele software, se vai vender. E, digamos, vendeu esse mês, será que no próximo mês vai vender também? Será que não vai ter churn? Tu não tem como saber, a não ser que tu vá para o mercado, faça o teu software, vá para o mercado e teste. O risco existe, tu não tem como controlar absolutamente tudo da tua vida. E essa é a cabeça de dono, né, que é diferente da cabeça do programador, que, se tu for ver, na programação é um ambiente meio controlado, no seguinte pensamento de que tu tem um computador, tu sabe como o computador se comporta. Se tu fizer um software bem feito, teoricamente, ele não vai dar problema, ou é muito menos provável que dê problema. Na vida real, no mundo físico, tu pode fazer absolutamente tudo certo e mesmo assim dá errado. Isso é a vida, é a realidade, né? Então a gente tem que saber disso e essa é a cabeça de dono, se arriscar, né? Saber que tu vai se arriscar e que pode acontecer de não dar certo. Próximo ponto aqui, decisões e foco, né? A gente também pensa muito na ideia de código perfeito, né? E o dono busca resultado rápido. Tem muito a ver com o que eu estava falando anteriormente, né? A gente busca resultado, e resultado rápido. Por quê? Eu quero fazer eu quero fazer aquele código perfeito, só que eu, como empreendedor, né, eu quero saber
se eu vou ter lucro esse mês, se eu vou conseguir pagar as contas, se o nosso pensamento como dono é, primeiro, eu quero levar minha empresa para o break-even, saber que minha empresa está pagando as contas, né? Está empatado conta com receita com o que tu está pagando. Depois disso, eu quero fazer que a minha empresa tenha lucro. Esses são os pontos. Então, vai ter momentos que tu vai ter que largar o software de qualquer maneira, ou com bugs, ou com problemas, ou com layout não tão bom assim, porque tu precisa vender, tu precisa ganhar dinheiro, né? Tu precisa pagar as contas. E acontece. Inclusive, teve aquela empresa, Getting Real é o nome do livro deles, a empresa do Basecamp. Eles falaram que eles lançaram o Basecamp antes de ter um sistema de cobrança, né? Então, eles lançaram o software, fizeram divulgação daquele software, e eles foram cobrar 30 dias depois, e eles pensaram assim, a gente tem 30 dias para desenvolver o sistema de cobrança. E pensa que não era, na época deles não tinha Stripe, né? Não era só encaixar, ele tinha que programar mais coisas para ter um sistema de cobrança. Então ele tinha 30 dias, né? Então ele validou o software, colocou na internet, viu pessoas usando, e só depois de 30 dias ele começou a cobrar, e ele teve esses 30 dias para resolver aquele problema. Então, a gente vai ter que ter decisões assim que decisões baseadas no resultado financeiro e não necessariamente da maneira técnica. Está tecnicamente perfeito? Cara, na vida real, muitas vezes não está tecnicamente perfeito e tu vai ter que lançar assim porque tu precisa pagar as contas. Próximo ponto aqui, servir é distribuir. Então, a gente tem muito a ideia do desenvolver o produto. Só que servir, né, ter o produto não é o suficiente. Se tu quer servir, tu vai ter que entregar esse software para o cliente. Para entregar esse software para o cliente, tu vai ter que ir atrás do cliente. Então, servir não é lançar, tá? Servir é chegar até o cliente. E isso significa que tu vai ter que fazer o marketing, que tu vai fazer o processo de venda, que tu vai ter que conversar com pessoas, que tu vai, de repente, ter que ir na empresa do cliente, que tu vai se incomodar com pedidos de clientes, né? Então, a gente vai se sujar, vai botar o pé na lama para fazer as coisas acontecer, né? Então, não é só fazer o software, porque eu vejo que muita gente aqui faz o software, coloca na internet e acha que pronto, agora eu ligo um pouco de propaganda paga, está tudo resolvido, as pessoas vão entrar, vão ver como o meu software é bom, vão assinar, vão me agradecer por ter feito aquele software tão bom e está tudo aí, né? Tá tudo pronto. E eu quero te dizer que as startups morrem mais por falta de clientes do que por falta de funcionalidade, né? Então, a gente vai ter que ir atrás de clientes, a gente vai ter que servir eles e a gente vai ter que encontrar esses clientes, se sujar, faz parte da vida. Tá? Outro ponto aqui, então, do código ao contato humano, né? Isso tem a ver com coisas que eu já falei anteriormente aqui, mas é verdade, né? Então, software como serviço, e tu tem que entender isso, software como serviço é relacionamento. Não é vender uma vez só. É diferente de software on-premise que tu vendeu uma vez e o cara vai, de repente, comprar uma nova versão daqui 3, 4 anos. Software como serviço, tu vai ter que manter relacionamento com ele todo mês, porque ele paga todo mês, né? Então, isso exige contato, ainda mais no Brasil. Brasileiro gosta de contato, gosta de conversar, quer olho no olho, né? Por exemplo, aqui na nossa empresa, as reuniões para venda, reuniões de implementação de software, tudo que é possível, a gente tenta fazer contato com eles por Google Meet. Tem que ligar a câmera, tem que se mostrar para o cliente. Inclusive, teve uma época aqui que os implementadores só ligavam o áudio e ficavam fazendo a implementação com o cliente. Liga a câmera e vai falar com o cliente, vai mostrar olho no olho. Teve um implementador aqui que me disse o seguinte, depois que eu comecei a ligar a câmera, os clientes começaram a me respeitar mais, teve menos xingada dos clientes, né? Porque sempre tem um ou outro cliente mais estressado, liga a câmera, a pessoa vê que é uma pessoa real. Por que vocês acham que no Twitter tem tanta gente se xingando? Porque é texto, tu não percebe que a outra pessoa que está falando ali é uma pessoa real. E olho no olho, as coisas mudam. Tu vai ter menos cancelamento. Por quê? Porque a pessoa te conhece, ela vê que tu é uma pessoa real, ela viu o teu olho, e isso aproxima as pessoas. E no Brasil, as pessoas querem isso. Então, como software, como serviço é relacionamento,
as pessoas querem contato, e um dos diferenciais da tua empresa para crescimento em médio e longo prazo, para evitar churn, é justamente o contato humano. E eu vejo todo mundo querendo inteligência artificial, fazer atendimento por inteligência artificial, por bot. Cara, eu acho que eu não estou dizendo que a gente vai botar fora a inteligência artificial que não tem seu uso, mas eu acho que as pessoas estão tentando demais, quer terceirizar todo e qualquer serviço com inteligência artificial. Eu acho que isso é um tiro no pé, porque as pessoas querem contato. Um dos meus diferenciais aqui na minha empresa é justamente ter pessoas reais atendendo. E como eu tenho uma empresa bootstrap, né, que é com o meu próprio investimento, é um dos meus diferenciais. As outras empresas que receberam aportes gigantescos, eles querem colocar cliente a qualquer custo para dentro, não estão se preocupando de verdade com o cliente. E quando eles chegam aqui e veem um atendimento diferenciado, um atendimento que tem uma pessoa conversando no final ali, que não é só números entrando para dentro da empresa, as pessoas percebem isso e elogiam isso e ficam mais tempo com a gente por causa disso. O meu churn aqui está em torno de 1, alguma coisa, 1,5%. Né? Olha meus concorrentes. Olha o nível de cancelamento dos meus concorrentes. Né? Por quê? Porque eles despejam dinheiro no mercado, pegam o cliente de qualquer maneira. E eu não estou dizendo que eles estão jogando um jogo errado. Tá? Eles receberam aporte, eles estão ganhando muito dinheiro. Mas, como a gente aqui está trabalhando com investimento próprio, eu quero que cada real que eu invista dê um retorno máximo. Quando o dinheiro é dos outros, daí eu não estou ligando tanto assim. Eu quero crescimento a qualquer custo, porque eu vou ganhar dinheiro com valuation e não com o dinheiro que está rodando aqui. Próximo ponto aqui, disciplina do dono. Tá? Servir é constância e não é inspiração. Não é quando eu estou com vontade, é constância, é disciplina. O dono da empresa tem que ser disciplinado de eu vou servir sempre, né? Então, nem que seja que tu vá contratar alguém, por exemplo, aqui na minha empresa, eu contratei pessoas para dar suporte, pessoas muito melhores do que eu no atendimento ao cliente, né? Mas eu tenho a constância de estar aqui, de estar de olho na empresa, de tentar ajudar a equipe de suporte de alguma maneira, dando recursos para eles, dando um computador bom, meus sócios a mesma coisa. Então, a gente tem aquela disciplina de... como é que é a ideia do o olho do dono que engorda o boi? Né? Então, no SaaS, servir é rotina. Né? Então, se tu tem uma empresa pequena, tu vai ter que organizar a tua vida de alguma maneira para... Tu tem uma empresa pequena, tu precisa programar e atender cliente. Tu vai ter que organizar a tua vida de alguma maneira para ter tempo para programar e ter tempo para atender clientes. Né? Porque se tu não fizer assim, se tu só ficar na parte que tu gosta, que é a parte de desenvolvimento, e não for dar um tempo para atender clientes, para conversar com clientes, isso eu estou imaginando uma empresa pequena com 1, 2 pessoas, tá? Que o programador também vai ter que, de alguma maneira, atender o cliente. Então, tu vai ter que, tu quer fazer de uma maneira boa, organizar a tua agenda. Segunda, quarta e sexta eu programo. Terça e quinta de manhã, terça e quinta de manhã eu falo com o cliente e coloco, de repente, alguém para agendar reuniões para mim durante o resto da semana, mas eu vou atender o cliente terça e quinta de manhã, ou terça e quinta, né, o dia inteiro. Então, tu organiza a tua vida de uma maneira que, por mais que tu não goste do atendimento ao cliente, mas tu sabe que é necessário fazer, tu organiza para não ser todo o tempo, não ser de qualquer maneira. E dessa maneira tu tem uma disciplina. Eu vou me concentrar na segunda, quarta e sexta. Eu vou me concentrar em escrever o melhor código possível. Mas na terça e na quinta, eu vou me concentrar em atender bem os clientes, em fazer o marketing. Né? E dessa maneira, tu vai conseguir crescer a tua empresa e dessa maneira tu vai conseguir, de alguma maneira, ter a cabeça de dono. Né, de uma empresa e escalar a tua empresa de software como serviço e não se decepcionar de ficar meses, anos desenvolvendo um produto que no final das contas tu nunca conseguiu vender. Espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. Clica aqui embaixo para se inscrever, comenta e manda esse vídeo para o teu sócio, se tu tem. Né, é importante para tu como empresário, para os teus sócios, para os teus funcionários, para eles aprenderem os problemas que tu tem, né, para tentar trazer todo mundo dentro da tua empresa para a cabeça de dono. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Nos vemos nos próximos vídeos.